Então, aqui, dentro da tradição, né, e nós vamos cantar, faz parte do processo, tá? Porque o canto, né, ele produz uma vibração. E essa vibração é uma vibração importante no processo de nós começarmos a nossa limpeza interna. Então, primeiro eu vou ler, depois eu canto palavra por palavra, eu canto e vocês repetem. Esse canto não é um canto performático, então ninguém precisa ter voz bonita para cantar, não é nada disso, né? E é um canto que a gente não faz esse canto para os outros, a gente faz esse canto para a gente. Então, a gente canta para nós, para o nosso próprio bem, é que isso é feito. Então, aqui, essa primeira palavra é taparra. Sempre que tem esse H com esse pontinho embaixo, é como se ele fosse 2 R's com a letra que está antes. Então, como aqui a letra é A, aqui ele fica Rá. Então, taparra. Esse V aqui, V no sânscrito é uma semivogal. Então, ele aqui está funcionando como U, porque no sânscrito só existem 2 ditongos, Au e Ei. Então, Ai, Au e Ai. Então, quando vai aqui seria Ua. Ua não existe em sânscrito. Por isso que o V assume o lugar do U, né? Então, por exemplo, aqui a gente não vai ler Svadhyaya. Normalmente, as pessoas costumam fazer isso, Svadhyaya. Não, é Swadhyaya. Aqui, esse V tem som de U. Swadhyaya. Aqui também, ele vai ter som de U. Ishwara Pranidanani. Kriya Yoga. Agora eu vou cantar uma vez a frase inteirinha para vocês verem como é que fica a sonoridade, né? Tapaha Swadhyaya Ishwara Pranidanani Kriya Yoga. Então vamos ver o que significa isso. Esse sutra é um sutra de definição. Ele vai definir essa última palavra que cria yoga. Mas eu vou na ordem em que as palavras estão aparecendo para não confundir a cabeça de vocês. Então, aqui, essa palavra taparra, ela literalmente, ela significa aquilo que esquenta, que brilha, que tem calor, né? Então, por exemplo, o fogo tem taparra. Aqui a galinha, quando ela choca os ovos, ela fica aqui esquentando o ovo. Então, taparra, ela também tem uma conotação assim de sede, uma ânsia, né? Por exemplo, eu tenho sede de conhecimento, sabe? E quando você tem sede, você está quente, você tem calor. Então, eu tenho sede de buscar alguma coisa maior, né? Então, tapa aqui, ela está relacionada com... É uma palavra que está relacionada com a prática, mas ela também tem essa conotação. É uma prática que vai esquentar, que esquenta e que vem dentro de um desejo forte, né? Você precisa querer para você conseguir. E também porque, nesse capítulo,
não é? É como se nós fôssemos fazer a lapidação de um diamante. Então, a gente pega uma pedra bruta e a gente vai começar a tirar as imperfeições dessa pedra. Então, esse tapas é alguma coisa assim, para tirar a imperfeição daquele diamante, para cortar aquelas imperfeições. Então, essa é prática, mas nessa conotação, né? Com esse objetivo. Antigamente, né, essa palavra era muitas vezes traduzida por ascetismo, né? E aqui, né, tem alguns ascetas tradicionais da Índia, né? Aqui são sadhus, esses daqui não são necessariamente, são renunciantes, né? Aqui tem o Buda, né? Na época em que ele morava na floresta junto com os ascetas, e aqui está o momento em que foi um momento que o Buda estava meditando na floresta, que ele viu essa família. E foi aqui que ele percebeu que a mortificação que aqueles ascetas da floresta faziam não era o caminho adequado. Então, o caminho adequado não era nem a vida palaciana que ele tinha tido, e nem aquela vida de tamanha austeridade e mortificação que os ascetas praticavam. E foi aí, então, que surgiu a doutrina budista do caminho do meio. E essa também é uma... Ah, meu Deus do céu. Espera aí só um pouquinho, gente. Só um pouquinho. Pronto. Eu tenho um problema com o meu Windows. De vez em quando abre esse negócio. Então, tapas. Quando o Yoga Sutra é mal compreendido e mal ensinado, muitas vezes as pessoas acham que o yoga é um meio de tortura. E chegam a se torturar mesmo, achando que estão praticando yoga. Por quê? Por causa dessa palavra, tapa. E não tem nada a ver com o que Patanjali pregava. Aliás, muito pelo contrário. Patanjali, ele desmistificou o uso dessas autoridades, dessas práticas de ascetismo como como necessárias para você conseguir a iluminação ou crescer espiritualmente falando. Então, num determinado aspecto, Patanjali foi um grande revolucionário na Índia, assim como o Buda foi. Então, tapas sim, é uma prática que tem que ser feita com entusiasmo, que ela tem que ser desejada e ser feita com um propósito. Swadhyaya é uma palavra, dhya vem da raiz pensar, analisar, contemplar. E swa é alto, é si próprio. Então, swadhyaya literalmente significa estudar o próprio eu. Agora, que estudar o próprio eu é esse? Eu agora vou ficar aqui pensando em mim, como eu sou, o que eu gosto, o que eu desgosto. Não. Swadhyaya, esse próprio eu que ele está falando aqui, é a minha verdadeira essência, aquilo que eu de fato sou, e não esse personagem que eu estou representando aqui e agora. Então, Swadhyaya nesse sutra significa estudar
certos textos, ou seja, no Yoga Sutra, Swadhyaya significa estudar o Yoga Sutra, mas também pode significar estudar os Vedas. Então, significa estudar sob a orientação de um professor que tenha passado pela iniciação, aquilo que vai te levar a descobrir quem você de fato é. É como as bolinhas. Nós vivemos a vida inteira como se a gente achasse que aquelas bolinhas andassem no círculo, quando, na realidade, cada uma delas anda em linha reta. Então, Swadhyaya é isso. É levar você a compreender que você não está andando em círculos, e você anda em linha reta. Então, existem duas palavras que são muito usadas com relação a eu. Um é diva, né? É pessoa, é homem. Então, um diva é composto de corpo físico, de mente e de espírito. E outra é Atma. Normalmente, a Atma é muito mais usada no Vedanta, né? Mas ambas têm essa conotação de eu. E Ishvara. Ishvara é o divino. Tudo o que é divino. É uma das formas de se referir a divino. Poderia chamar Ishvara de Deus? Sim, se você se sente bem e quer chamar, pode, não tem problema nenhum. Eu posso chamar Ishvara de Brahma? Pode, não tem problema nenhum. Posso chamar de Ganesha? Pode. Sabe? Porque, na realidade, Ishvara é o divino que está em todas as coisas. Mas aqui, esse Ishvara significa a ordem cósmica. E essa história da ordem cósmica é uma coisa muito interessante, porque eu convivi muito tempo da minha vida com ateus. Realmente, na faculdade, a grande maioria dos professores, principalmente da biologia, todos eles são ateus. Se tem um grupo de pessoas que não acredita em nada, que não possa medir, que não possa pesar, que não possa botar uma estatística, são os biólogos. Os físicos, como eles lidam muito com coisas invisíveis, né? Pensa bem, física quântica, quem que de fato vê partícula quântica? Né? Então, o físico, como eles lidam muito com coisas assim bem, né? Eles acreditam mais. Mas biólogo só acredita no que ele pode medir, no que ele pode pesar e botar estatística ainda por cima. Mas até essas pessoas reconhecem a ordem cósmica. O universo é regido por um conjunto de leis. E essas leis são Ishvara. Toda a inteligência que rege o universo, toda a ordem, as coisas acontecendo sempre no seu devido tempo, na sua devida hora, tudo se encaixando perfeitamente bem. Olha só a maravilha de sincronicidade que é o nosso corpo. Quando nós estamos com saúde, gente, a sincronicidade com que o nosso corpo funciona,
tudo direitinho, não é? Então, o alimento se transforma e vai para o sangue, e o sangue leva esse alimento para cada uma das nossas células, e essas células se refazem e se reconstroem, e todo o tempo tudo funcionando. Isso é Ishvara. E Pranidhana significa um profundo respeito, significa entregar-se totalmente. Eu acho que o exemplo maior de Pranidhana a gente encontra nos bebês, não é? Ai, todos os bebês se entregam totalmente à pessoa que está cuidando deles, à pessoa que está com eles no colo. Eles não têm dúvidas. Eles se entregam totalmente. Então, isso que é Pranidhana. Então, Ishvara Pranidhana é você se submeter à ordem cósmica. E eu coloquei aqui uma cena de um dos épicos, né? Que é do Mahabharata, mas essa daqui é uma cena do Bhagavad Gita. Essa pessoa daqui é o Arjuna, e aqui é Krishna se mostrando para Arjuna como o ser cósmico que ele é. Então, olha só como ele é. Ele está se desdobrando em todos os deuses. Ele é todo o universo. Ele é Ishvara. Então, Ishvara Pranidhana é você se render à ordem cósmica. É você saber que você faz parte desse contexto. A ordem cósmica te rege. Você faz parte desse contexto. Então, aonde você está, por que você está, tem tudo a ver com a ordem cósmica. Então, hoje, nenhuma de nós está aqui por acaso. Nós estamos aqui por causa dessa ordem cósmica. Nesse momento, todas nós, por causa dessa ordem cósmica, deveríamos estar aqui fazendo o que nós estamos fazendo. Então, quando a gente se rende à ordem cósmica, a vida da gente passa a ter confiança. E isso elimina muito os medos que muitas pessoas são assombradas por um monte de medos. E quando a gente tem essa confiança em Ishvara Pranidhana, quando a gente se rende a essa ordem cósmica, a gente perde muito, muito desse medo. Então, criar significa fazer. Então, essa moça daqui, ela está fazendo um bolo. Então, por que eu achei essa figura? E eu achei fantástico, porque aqui mostra duas coisas. Ela está fazendo e ela está fazendo tapas. Porque olha só, o empenho, a força, a garra, com certeza, isso daqui está esquentando. Porque quando a gente mexe alguma coisa assim, aquece. Aqui desse outro lado, nós estamos fazendo ghee. Então, todo mundo que sabe fazer ghee, sabe que a gente tem que botar o ghee para aquecer. Então,
esse aquecimento, para que serve esse aquecimento? Para a gente tirar as impurezas que estão no ghee. Então, esse aquecimento aqui é tapas. E cria é fazer, né? Essa palavra vem da raiz cri, então criar é fazer. Fazer com um propósito, ou seja, ela não está batendo isso porque ela quer ficar com o braço forte, né? E nem está batendo isso para matar o tempo. Ela está fazendo um bolo, ou ela está fazendo um pão. Então, ela está fazendo esse esforço, e esse esforço tem um objetivo. Da mesma forma aqui, né? Se eu estou fazendo ghee, se eu estou aquecendo o ghee, então o aquecimento mostra que é necessário para que as impurezas saiam. Então, por isso que esse sutra começa com a palavra tapa, né? Que é que tem essa conotação. Kriya Yoga. Então, a última palavra é yoga. Então, a palavra yoga, ela tem 46 definições diferentes nos diferentes shastras. Mas sempre tem esse aspecto de unir. Mas olha só, aqui eu botei várias palavras para união. Yukta é unir também, mas é unir como aqui, né? Bhadha é também, é unir, mas é unir assim. Então, vocês vejam bem o que significa a união do yoga. Não é uma coisa que amarra, que prende assim, de uma forma sufocante, né? Mas olha só a mobilidade que esses cavalos têm aqui e a mobilidade que os bois têm aqui. Então, quando a gente fala em yoga, mas assim, né? Por exemplo, no Bhagavad Gita, yoga significa capítulo, tópico. Aqui, yoga significa união. Então, eu estou unindo coisas, mas eu estou unindo de uma forma que não é um atado, sufocado, assim, mas também não é uma forma assim tão móvel. Então, as coisas que eu estou unindo, elas estão muito bem unidas. E mais, olha só os bois aqui sob a canga. Eles têm que olhar para o mesmo caminho. Aqui não tem como, aqui os cavalos pode. Um cavalo querer ir para a direita, outro cavalo querer ir para a esquerda. O boi que está unido sobre a canga não pode fazer isso. Os dois têm que olhar para o mesmo caminho. Então, yoga já começa mostrando aqui também, o que nós vamos explorar melhor no primeiro capítulo, que yoga tem a ver com foco. Né? Eu vou direcionar a minha mente para um foco, para um objetivo. Então, a figura que melhor representa yoga é o arqueiro. E o arco e flecha é a arma nobre da Índia antiga, né? Krishna era um grande arqueiro, Arjuna era um grande arqueiro. Então, os grandes reis, os grandes heróis, todos eles eram grandes arqueiros. E o arqueiro, ele tem esse olhar focado, mas não é só o olhar, é a respiração, é o todo da concentração para atingir o alvo. Então, criar yoga é você unir tapas, swadhyaya e Ishvara Pranidhana para
atingir um alvo. Então, você vai unir a sua prática, você vai unir o seu estudo e você vai unir a sua rendição à ordem cósmica com um objetivo para atingir um alvo. Então, aqui, né? Traduzindo o sutra palavra por palavra, né? Então, esse sutra define Kriya Yoga como tapas, swadhyaya e Ishvara Pranidhana. Uma outra forma, o vínculo com a ação direcionada para um objetivo é Kriya Yoga. É alcançado através de uma disciplina intensa, Tapaha, do estudo reflexivo, Swadhyaya, e da rendição à ordem cósmica, Ishvara Pranidhana. Então, isso seria uma forma de traduzir esse sutra. Agora, eu acho que eu fiquei influenciada por alunos que já fizeram esse curso anteriormente, então por isso que eu agreguei aqui algumas traduções desse sutra, né? Então, as que eu agreguei foram tiradas desse site aqui. Então, tapas, austeridade ou autodisciplina forte, mental, moral e física. Swadhyaya, repetição de mantras sagrados ou estudo da literatura sagrada. E Ishvara Pranidhana, rendição completa a Deus, são Kriya Yoga, yoga no formato de ação. Né? A forma como essa pessoa traduziu esse sutra. Aqui o timing, esse aqui é o timing, e aqui é a Sociedade Teosófica de Chennai, né? Então, austeridade, autoestudo e renúncia a Ishvara constituem um yoga preliminar. Então, ele fez uma tradução não mais ou menos literal. Aqui, essa senhora, Vyasa Yoga. O desempenho ativo do yoga envolve prática ascética, estudo das tradições sagradas e dedicação ao Senhor do yoga. Então, eu não sei o que essa senhora entende por práticas ascéticas, né? Mas tudo isso aqui são traduções para o mesmo sutra. Eu só estou colocando porque tem pessoas que gostam, né? Esse senhor aqui, né, é um exemplo de Swami ocidental. É um indiano esperto que conseguiu cair nas boas graças dos hippies do Woodstock, ficou rico e que faz essa pose de guru e de coisa assim. Aceitar a dor como ajuda para a purificação. O estudo de livros espirituais e a rendição aos seres supremos constituem o yoga na prática. Né? Tá, aqui já tem bastante da interpretação dele. E aqui, essa outra pessoa que fez essa tradução. Mas que não é o nosso objetivo ficar observando tradução. Esse aqui, o Swami Vivekananda. O Swami Vivekananda foi o indiano que trouxe o yoga para o Ocidente. Em 1883,
teve um congresso em Nova York, que foi o Congresso das Religiões. Então, o Swami Vivekananda veio representando o hinduísmo. E como o Swami Vivekananda, como todos os swamis, praticava yoga, ele e era uma pessoa assim muito empática, muito carismática, né? Logo ele caiu nas boas graças dos ocidentais e todo mundo queria saber sobre as coisas, e foi através dele que o yoga entrou no Ocidente. Então, aqui ainda dá tempo, né, para a gente estudar o segundo sutra. Então, eu vou ler palavra por palavra e depois a gente canta. Então, aqui. Samadhi. Não é samadhi, é samadhi. Samadhi. Bhavana. Esse B, ele é um B gutural. É um B porque tem ba e pa. Se a gente bota uma folha de papel na frente e fala pá, a folhinha mexe. Se é o B labial, a gente fala ba e a folhinha não mexe. Se é o B gutural, a gente fala pá e a folhinha mexe. Então, esse daqui é o gutural, é bhavana. Artaha klesha tanu karana artascha. Então, aqui cantando. Então, fica Samadhi Bhavanartaha Klesha Tanu Karanartascha. Então, Samadhi Bhavanartaha Klesha Tanu Karanartascha. Então, aqui. Tascha. Por causa desse S aqui. Tascha. O C em sânscrito é como se fosse o nosso Tchê. Chá. Chá. Então, aqui, samadhi, essa palavra é uma palavra que dá pano para a manga, né? Porque a maioria das pessoas traduzem samadhi como êxtase. E, literalmente, samadhi, quando a gente faz a etimologia da palavra, significa junto com o que nutre. O que nos nutre? A nossa essência. Nós somos nutridos por aquilo que nós de fato somos. Então, samadhi é você estar junto da sua essência, junto daquilo que te nutre, que é você mesmo. Mas samadhi também significa uma reflexão completa. Assim, suponhamos que a água seja a mente e que o sal seja o foco. Então, eu entro em samadhi quando o sal se dissolve totalmente na água. Então, na mente, todo o sal está dissolvido. Ou seja, quando a minha mente fica totalmente tomada, impregnada e adquire a forma do foco, eu estou em samadhi. Mas samadhi a gente vai estudar melhor no primeiro capítulo. Então, samadhi não significa só você pensar em coisas religiosas.
Todo cientista tem muito samadhi. Newton teve um samadhi quando ele descobriu a lei da gravidade. Michelangelo teve um samadhi quando ele olhou para um bloco de mármore e viu a figura de Davi. Então, toda a arte, toda a perfeição é samadhi. Né? Aqui nós temos Camões, que também teve, quando ele escreveu os Lusíadas. Então, a gente tem a ideia de que as coisas da mente, ou as coisas que a gente, ou meditação, ou tudo, é apenas voltado para o espiritual. Não. Nós estamos trabalhando com a nossa mente. E essa mente, tanto é uma mente que vai nos levar a resolver problema de relacionamento com o marido, problema de relacionamento com o filho, que vai nos ajudar a resolver nossos problemas financeiros, a escolha da nossa profissão, como, enfim, como também é a minha mente que vai me levar a uma conexão com aquilo que está além da matéria, além dos interesses desse mundo, e que nós convencionamos chamar de mundo espiritual. Então, é a mesma mente, não é uma mente diferente. E tudo o que a gente precisa é saber usar bem essa mente. Por exemplo, Swami Dayananda. Swami Dayananda usava a mente dele só para ser um brilhante professor de Vedanta? Claro que não. Ele usava essa mente maravilhosa para gerenciar os ashrams que ele tinha. Só na Índia, que eu saiba, eram 2. Acho que tem mais, mas eu me lembro de 2, que é o de Rishikesh e de Coimbatore. Nos Estados Unidos tem um ashram. E pensa bem o que era gerenciar todo aquele povo, todo aquele negócio. E ele era uma pessoa atuante e tudo. E ele usava o quê? A mente, a meditação. Acha que Swami Dayananda só meditava no sagrado? Não! Tenho certeza que muitas e muitas vezes ele meditou em problemas de ordem prática. Como que eu vou resolver o problema que está acontecendo aqui, nesse ashram? Né? Bhavana. Ó, aqui tem um A longo. Só um A longo. Então, é bhavana. É promover ou afetar o bem-estar de alguém. E bhavana é suposição, sentimentos. Dá uma olhada. Só porque mudou um A longo no lugar de um A curto, mudou completamente o significado da palavra. Então, aqui, samadhi bhavana. Então, samadhi bhavana é promover a experiência de samadhi. Então, aqui, foi por isso que eu botei essa estátua aqui, né? São duas coisas diferentes, mas, na realidade, essas estátuas, elas se unem e uma passa por dentro da outra. Mas, num determinado momento, elas são uma só, elas se fundem. Então, isso que é samadhi, a mente se fundindo com o objeto. Então, samadhi bhavana é eu ter essa experiência de eu me fundir com o foco do meu interesse no momento. Artha significa riqueza, valores preciosos, um tesouro, bens, né? Então, isso varia, quer dizer, para algumas pessoas, artha pode ser a fama, né?
Para outros, arta é dinheiro. Para outros, arta pode ser a natureza. Então, o que é arta varia, mas é alguma coisa de valor para a pessoa. Samadhi Bhavanartha. Então, arta é esse ganho, é esse valor. Então, o ganho de promover samadhi. Então, quando eu pratico Kriya Yoga, que é o que nós falamos no primeiro sutra, então, quando eu pratico tapas, svadhyaya e ishvara pranidhana, uma das coisas que eu ganho é essas experiências de samadhi. Essa experiência de compreender as coisas com toda clareza. Mais uma vez, não é só coisas espirituais. De repente, eu tenho um problema de ordem prática e eu consigo ver esse problema de uma forma clara, sem nenhum equívoco. Isso é uma experiência de samadhi. E a outra, klesha, são literalmente, a palavra klesha literalmente significa veneno. Foi por isso que eu botei aqui, veneno de cobra. E o que envenena a nossa mente e torna a nossa vida miserável? Então, normalmente, a gente traduz klesha como aflição. Mas o que é uma aflição? A aflição é aquilo que envenena a nossa mente. E a nossa mente envenenada torna a nossa vida realmente miserável. Meu Deus, deve ser, muito ruim. Você viver a sua vida com a sua mente toda envenenada. E o que envenena a mente? As crenças equivocadas que você foi construindo ao longo da sua vida. Crenças que a gente construiu porque num momento da nossa vida nós éramos pequenos demais para entendermos certas coisas, ou porque nós confiamos em pessoas erradas que nos vendeu certas coisas como sendo verdades e a gente aceitou aquilo. E hoje a gente sofre em função dessas crenças equivocadas. Então, tudo isso está relacionado com as nossas aflições. Então, klesha são todas as nossas aflições, aquilo que deixa a nossa vida miserável. Tanu, também eu botei aqui várias palavras, né? Mas o tanu que a gente vai usar é esse tanu aqui. Com o curto, com esse N aqui é um N cerebral. Né? Pensa bem, olha só. Tanu sem N cerebral é forma ou manifestação. Tanu com N cerebral, um inchaço. Especialmente na testa ou na cabeça, por um golpe. Então, quando você faz um galo, isso é um tanu. E tanu é uma forma ou manifestação do corpo. Mas para nós, o nosso tanu é esse daqui, que é atenuar ou reduzir. Então, tanu karanartascha. Tanu é atenuar. Aqui é umas coisinhas de sânscrito. Então, atenuar, pensa bem, é tirar uma dificuldade. Olha só, a dificuldade que é para esse cadeirante subir essa escada aqui. Aqui, a dificuldade foi atenuada. É difícil, mas aqui ele tem uma chance de conseguir. E aqui, com essa rampa, a dificuldade foi muito, muito, muito atenuada.
Então, Tanu é exatamente isso. É alguma coisa que vai atenuar. Vai atenuar o quê? As nossas aflições. Mas vamos ver aqui. Karana, né? Vem todos dessa raiz verbal kri, ó, cria, que a gente viu no primeiro sutra, né? Kriya, yoga, ha, né? Então, karana também é um apoio, é fazer alguma coisa, uma base de apoio para uma ação. Então, karana são movimentos coordenados, ação que produz causa e efeito, exatamente como uma dança. Todos os movimentos de uma dança são movimentos coordenados e produz causa e efeito, né? Essa posição dos pés dos bailarinos, né? Eles são a causa do efeito que vai vir no giro a seguir. Então, nós já vimos duas palavras que vêm da mesma raiz, que é Kriya Yoga, que vem que é a ação direcionada para alguma coisa, e Karana, que é o movimento que vai produzir dentro de uma situação de causa e efeito. Então, aqui, Kleshatanu Karanarta, juntando todas essas palavras que eu fui falando, uma por uma, né? O que significa Klesha Tanu Karanarta? Significa a ação que produz como benefício a redução das aflições. Então, o que esse sutra está falando? Ele está dando o que se ganha com a prática de Kriya Yoga. Porque, gente, ninguém faz nada sem saber por quê. Quem é que vai carregar tijolo por carregar? Olha só, eu decidi que eu vou carregar uma pilha de tijolo só porque, sei lá, para fazer. Quem é que faz isso? A gente precisa de um objetivo. E para dizer a verdade, isso foi uma coisa que eu aprendi com esses estudos. Quando a gente fala em sadhana, e sadhana, prática, dentro da cultura védica, a gente nunca deve fazer alguma coisa sem ter um objetivo. Porque isso está relacionado com a lei de causa e efeito, que a gente vai destrinchar isso ao longo do estudo desse segundo capítulo. E destrinchar a lei da causa e efeito significa aprender as regras do jogo da existência. Eu quero mudar a minha vida, eu tenho que saber jogar o jogo da existência. E o único jeito de eu aprender a jogar o jogo da existência é estudando esses textos. Né? O Yoga Sutra é um texto, assim, bem palatável para quem não está acostumado a estudar isso. Né? Então, o que se ganha? É muito importante você saber o que você ganha. Então, quer dizer, eu nunca posso fazer uma prática sem antes ter um objetivo. Então, por exemplo, eu vou fazer. Como é que eu. Deixa eu inventar uma prática bem simples aqui. Eu quero ter a disciplina para fazer minha prática de yoga.
Então, eu vou começar uma prática e o meu objetivo dessa prática não é coçar o nariz com o dedo do pé, não é. Não, o meu objetivo dessa prática é adquirir o hábito de fazer a prática. Então, eu vou pedir para um professor e vou dizer para o professor, eu quero uma prática com o objetivo de adquirir o hábito de fazer uma prática. Então, o professor vai construir esse hábito junto com você. Eu agora vou fazer como prática uma recitação de mantras. Eu não posso chegar, eu vou recitar esse mantra só porque eu acho esse mantra bonito e eu gosto dele. Não. Eu vou fazer a recitação desse mantra porque eu quero adquirir a habilidade de manter a minha mente focada sem distração em alguma coisa. Então, a minha mente vai ficar focada sem distração nas palavras desse mantra. Então, sempre que a gente vai fazer uma prática, a gente tem que ter um objetivo. Né? Então, por isso que ele está dizendo aqui, o que eu ganho fazendo Kriya Yoga? Né? A primeira possibilidade é ter experiências de samadhi. Ou seja, à medida que eu faço a prática, eu tenho experiências, às vezes muito fugazes, assim, né? Lapsos, né? De clareza mental. De repente, tenho assim uns insights, umas coisas que eu vejo as coisas com muita clareza. Resolvo, às vezes, problemas de uma forma muito claras. E a segunda, o que eu ganho com a prática de Kriya Yoga? A atenuação das minhas aflições. À medida que eu vou estudando o Yoga Sutra e à medida que eu vou aprofundando a minha prática de yoga, aqueles obstáculos que estão dentro da minha mente, me envenenando e tornando a minha vida miserável, aos pouquinhos, isso vai desaparecendo. E, consequentemente, as minhas aflições vão diminuindo. Então, aqui, né, a tradução desse sutra, né? A preciosa possibilidade, Artha, de se ter um estado mental capaz de produzir. Esse estado mental capaz de produzir é Bhava. Samadhi e Cha, esse Cha significa e. E a preciosa possibilidade, Artha, de se ter as aflições reduzidas. Então, eu ganho com a prática de Kriya Yoga duas preciosidades, duas joias, dois tesouros. Um tesouro é adquirir uma mente extremamente estável. Samadhi é uma coisa que só acontece quando a mente está extremamente estável. E a possibilidade, né, de atenuar as minhas aflições. Então, essas são os dois grandes ganhos que a gente tem quando a gente estuda esse texto. Então, como vocês estão vendo, né, já desmistificando um pouquinho, yoga não é contorcionismo. Yoga é alguma coisa para a mente, para qualificar a mente,
para tirar a mente do seu estado de ignorância a respeito de uma série de coisas, para limpar a mente das toxinas e dos venenos que foram se acumulando com a interpretação equivocada das experiências que a gente teve ao longo da vida. Então, eu acho que nós chegamos mais ou menos na hora, né? E eu fico, assim, muito agradecida, né, por todas que estão aqui querendo esse estudo, porque realmente é um conhecimento que faz uma diferença muito, muito grande para a gente. Então, eu agradeço a todos os que estão aqui querendo aprender sobre isso. Então, eu vou cantar o mantra de encerramento. Purnamada Purnamida Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.